E aí, galerinha, tranquilidade, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula e agora é sobre sistemas agroflorestais. E mais um conteúdo, tá certo? De vários outros, que é fundamental integrar silvicultura com conhecimentos já adquiridos anteriormente ao oitavo semestre, perfeito? E falar sobre sistemas agroflorestais. Sistemas agroflorestais, você precisa de para manejar ele como um todo, você precisa de um entendimento de silvicultura, tá certo? De produção animal e produção vegetal, no caso, as grandes culturas, por exemplo, tá certo? Porque você pode, numa única área, integrar essas três áreas, essas três focos de produção, vamos dizer assim, essas três culturas, vamos dizer, tá certo? Uma cultura florestal, uma cultura agrícola convencional e uma cultura animal, sem problema algum. Mas eu posso tranquilamente eliminar uma dessas culturas e trabalhar apenas duas, como é o caso de um plantio de eucalipto com pastagem para bovinocultura, para capinocultura, sem problema algum. E é isso que a gente vai tentar ver um pouquinho, porque silvicultura, do início ao fim, é a base, tá certo? Para quem deseja um aprofundamento melhor lá na frente. É importante, quem for trabalhar nessa área, já que vocês estão se tornando agrônomos generalistas, quem for trabalhar nessa área vai ter a base para aprofundar. E sistemas agroflorestais tem crescido muito, muito nos últimos anos e vai crescer ainda mais, porque monocultivo por monocultivo já foi provado por A mais B que, apesar da alta rentabilidade, quando bem manejado, gera muita degradação. E quando você começa a associar com outras espécies, gerando diversidade, você acaba potencializando sua produção, tendo diversificação nos produtos a ser fornecidos para o mercado e uma melhor conservação dos recursos naturais. É por isso que o sistema agroflorestal, apesar de ser muito antigo, nos últimos anos foi remodelado para um sistema agroflorestal de alta produtividade, que nada mais nada menos que a integração lavoura-pecuária-floresta, que a gente fala aqui também. Diante dessa importância, eu estou dando a base e já estou dando dicas para vocês aprofundarem. Eu vou estar. Tem 2 slides que falam de cursos completinhos sobre o sistema agroflorestal, o tradicional, de alta biodiversidade, e o mais moderno, de baixa biodiversidade e altíssima produtividade, tá certo? Que é a integração lavoura, pecuária, floresta. Vamos que vamos para sistema agroflorestais. Definição: sistemas agroflorestais, ou como é conhecido, SAFs, conjunto de técnicas de utilização dos recursos naturais, no caso as espécies florestais são utilizadas em associação com cultivo agrícola e ou cultivo animal. O sistema agroflorestal, tá certo? A base dele é a vegetação de origem. É por isso que a base é as espécies florestais. Todo sistema agroflorestal, de preferência, tem que ter um componente florestal, que é aquele que vai trazer maior conservação dos recursos naturais. Existe integração lavoura, tá certo? Pecuária. Perfeito. Mas aí você baixa ainda mais a biodiversidade e a semelhança com o que era de origem. Mas você pode conduzir tranquilamente lavoura, pecuária, sem problema algum, tá ok? Mas o ideal é que a gente se aproxime do que era antes. O ideal é que a gente se aproxime dos nossos antepassados que faziam muito bem mesmo, essa integração dos recursos naturais, da biodiversidade florestal com os componentes agrícola, convencional e animal, tá certo? Porque sistema florestal é os primórdios da agricultura, tá ok? Bola para frente. Então, nesse processo de definição, a instalação pode ser de maneira simultânea, tanto a instalação quanto o manejo. Vou pegar a minha área em uma única ocasião, vou instalar ela. Pode ser escalonado a cada ano, a cada semestre, eu avanço a evolução do meu sistema agroflorestal, ou pode ser sequencial, respeitando os princípios sucessionais. Eu vou iniciar com o extrato inferior, das espécies de início de sucessão,
conforme for crescendo essa minha cobertura vegetal, florestal, eu vou inserindo espécies agrícolas que suportam sombra ou que se beneficiam com a sombra das árvores, como, por exemplo, o café ou o cacau, sequencial. Do mesmo jeito que pode ser um caráter temporário ou permanente. Eu posso estabelecer esse sistema agroflorestal de maneira temporária, como uma forma de recuperar o meu solo. Depois que o meu solo estiver recuperado, que passou esse tempo, entre aspas, de pousio, mas eu não deixei de produzir, o que eu produzi foi pensando na conservação do mesmo e no restabelecimento da sua estrutura e da sua fertilidade, aí eu volto para o sistema tradicional, tá certo? Como pode ser também permanente. E eu tenho feito muito isso ultimamente, tá certo? Até a forma de pensar na agricultura familiar nos últimos 10 anos aí mudou bastante e tem se difundindo muito que a agricultura familiar seja baseado do início ao fim em sistema agroflorestal, tá ok? Antigamente, as agências de extensão rural focavam muito na produção em monocultivo, no máximo uma associação aí com milho e feijão básico, tá certo? Posterior ao ciclo de produção, soltava esses animais ali dentro, se estabelecia uma pastagem, muitas vezes predominantemente de espécies exóticas, os rios favorecem mais, dentro do sistema agroflorestal, as forrageiras nativas, tá certo? Ou a associação de extrato herbáceo forrageiro com extrato arbóreo ou arbustivo também com potencial forrageiro, tá ok? E aí, no processo de definição, a terminologia agrofloresta não quer dizer que o sistema deve possuir necessariamente uma espécie florestal ou madeireira, tá ok? Mas é o ideal. Eu posso iniciar sem a espécie florestal? Posso. E evoluir com o tempo para que a mesma se estabeleça. Ou posso focar em espécies frutíferas nativas, que ainda é florestal, contudo eu vou potencializar ao longo do tempo a produção de frutos. Vou tratar ela como técnicas de fruticultura, tá certo? Deve ser composto por duas ou mais espécies. Duas ou mais espécies é a base. E aí, óbvio, se eu quero uma maior conservação dos recursos naturais, tá certo? Eu vou tentar imitar o que existia ali antes, que é uma floresta. E uma floresta tem uma alta biodiversidade. E aí eu vou tentar favorecer isso lá ao longo do tempo. Inicio com duas ou mais espécies e minha meta é chegar a 50, 60, 70 espécies assim por diante, tá ok? Dessas, desde que seja uma lenhosa e uma perene. O chão pode ser formado por árvores frutíferas e cultivos perenes, por exemplo, não tem problema algum. Eu posso ter também substituições de espécie ao longo do tempo. Eu inicio com uma determinada espécie e ao longo do tempo ela desaparece do sistema para dar lugar a outra, sem problema algum. Eu posso iniciar tranquilamente com um componente animal ausente da área, onde a área eu vou produzir forragem para ser fornecida em coxo, e ao longo do tempo eu posso incluir o componente animal para estar pastando dentro da minha área, sem problema algum. Ou posso ter o componente animal no meio do sistema, mas aí no caso eu posso ter avicultura e posso ter inclusive piscicultura. O sistema Mandala, que eu acho que eu ouvi falar, o sistema Mandala é uma agrofloresta. No centro, o sistema Mandala tradicional, no centro, costuma ter a piscicultura, conforme vai avançando, vai subir no extrato. Então, tem hortaliças, frutíferas de pequeno porte, frutíferas de grande porte, e toda a bordadura eu costumo ter espécies florestais, tá ok? De elevado porte. Os princípios de sustentabilidade é básico ter esses princípios de sustentabilidade, princípio ecológico, princípio social e princípios econômicos. Eu preciso obedecer isso, tá ok? Os princípios ecológicos, uso permanente da terra, alta diversidade de espécies, equilíbrio ambiental, inimigos naturais, multi-estratificações, tá certo? Multi-estratos ali presente, um extrato inferior, que é o componente herbáceo, mais forrageiro, extrato médio, as arbustivas, tá certo? E aí eu passo para as arbóreas de médio, pequeno e grande porte. Maior aproveitamento da energia solar, exploração do solo mais eficiente, tá certo? Sem o comprometimento do mesmo.
ciclagem nutriente, eu vou ter maior proteção do solo, sem dúvida alguma, e menor incidência de luz sobre o solo, por causa das plantas espontâneas que eu permito a sua existência lá. No geral, no sistema agroflorestal, eu não tenho espécies indesejadas, eu não tenho ervas daninhas. Tudo é aproveitado no meio, tá ok? O princípio social, redução do êxodo rural, maior variedade de produtos comercializados ao longo do tempo, maior valorização do homem do campo, não só do homem do campo, mas de toda a sua família, com a inclusão de toda a família no sistema, óbvio, respeitando as legislações trabalhistas e a legislação que infere sobre a criança, sobre o adolescente. Princípio econômico, produção diversificada, tá certo? Maior frequência no fornecimento de produtos, possibilidade de redução de gastos com insumos, adubos defensivos, ferramentas de limpeza, o caráter perene, possibilita a geração de receita contínua. Ok? O objetivo geral, otimizar a produção por unidade de superfície, baseado nos princípios de rendimento contínuo, através da conservação e manutenção dos potenciais produtivos dos recursos naturais renováveis, solo, água, fauna e flora nativa. Tá ok? Objetivo específico, manter-se sustentável ao longo do tempo, racionalizar a ação do uso de água, do uso do solo e da água, aliar o conhecimento prático ao científico. É muito comum você respeitar o conhecimento popular, respeitar mesmo e tentar passar para o homem do campo que aquele conhecimento popular, quando agregado ou quando interpretado pela visão científica, ele pode ser potencializado e melhorado, obviamente, garantir a segurança financeira dos profissionais do campo, diversificar e otimizar a produção, espécies para uso múltiplo, tá ok? É fundamental toda espécie que entra no sistema, tá certo? Conhecer ela previamente e priorizar aquela espécie que ao longo do tempo poderá gerar mais de um benefício. Um exemplo, vocês entenderam que é uma espécie de uso múltiplo, uma espécie nativa da caatinga, tá certo? A aroeira, também conhecida como aroeira pimenteira, que é essa espécie, mas eu tenho também a aroeira da praia, tá ok? A aroeira pimenteira é uma espécie nativa da caatinga, que ocorre também em áreas de cerrado, é uma forrageira, tá certo? É uma planta com potencial melífero, madeireira de excelente qualidade, múltiplas funções madeireira, energia, tá certo? Cerca viva, medicinal e é uma planta alimentícia não convencional, tá ok? Então tem que priorizar esse tipo de espécie de uso múltiplo, porque em cima da sua multifuncionalidade, muitos produtos, eu vou estar gerando renda ao longo do tempo. Tá ok? Classificação temporal do meu sistema agroflorestal. Eu tenho uma distribuição sequencial ou simultânea, quando há uma relação da sucessão cronológica entre os componentes, e simultânea, quando há uma associação entre os componentes do sistema ao mesmo tempo. Tá ok? E aqui alguns exemplos, né, dentro da funcionalidade do componente florestal. Eu tenho sistemas de produção. Sistema tal. E nem sei falar esse nome aí direito, viu? Mas tem esse sistema aí, galerinha. Consórcio entre árvores e cultura agrícola. O foco é árvores e minha cultura agrícola. Óbvio que conforme vai evoluindo, crescendo as árvores, o sombreamento vai requerer mudança dessa cultura agrícola. Ou eu vou ter um espaçamento maior entre as árvores, permitindo a incidência solar para o desenvolvimento de certas culturas agrícolas. Perfeito? O sistema Alicrop, árvores nas entrelinhas de cultivo agrícola para a produção da biomassa foliar. Muito comum é eucalipto e algumas culturas agrícolas, como feijão e soja, tá ok? Ou então, no início, tá certo? Eu inicio com esse sistema, conforme evolui o eucalipto, conforme evolui a seringueira, eu vou substituindo por outras espécies agrícolas. O sistema de policultivo multistratificado, que é o plantio adensado de várias espécies arbóreas em diferentes estratos, tá certo? São diferentes espécies arbóreas com diferentes estratos conforme o seu crescimento. Eu posso ter entre essas linhas, tá certo, adensadas,
um espaçamento maior de uma linha para outra, de uma sequência de linha para outra, e estabelecer pastagem no meio. Já vi esse sistema multi-estratificado na Embrapa Cerrado. Proteção, eu posso ter aí um sistema agroflorestal onde as espécies florestais têm o cunho de proteger o núcleo, o meio, cerca viva, quebra-ventos e sombreamento, tá ok? Muito comum. E quanto ao tipo, eu tenho sistema silvoagrícola, sistema silvopastoril e agrossilvopastoril. O sistema agrocivícola ou agrocivicultural, associação de culturas agrícolas e florestais. O exemplo aí, no caso, nessa segunda foto aqui, essa foto aqui tá errada, aqui é a associação mais complexa, que é uma mandala. Mas aqui eu tenho a produção de girassol, tá certo? E eu tenho aqui na bordadura, no meio girassol, entre esses girassóis, eu tenho aqui uma espécie madeireira, no caso aqui é o eucalipto. A distribuição temporal dos componentes vegetais pode ser temporário, quando o cultivo agrícola durante... Peraí. É isso mesmo. Temporário ou permanente, já falou até um pouquinho sobre isso, quando o cultivo agrícola dura menos que uma rotação do componente florestal, ok? Permanente, quando o cultivo agrícola permanece ao longo de uma ou mais rotação do componente florestal. Mas a implementação pode ser temporal ou simultânea. Mas a permanência da cultura agrícola, nesse caso do ciclo agrícola, é temporária, pode ser temporária ou permanente. Distribuição espacial dos componentes pode ser regular, quando o componente florestal está distribuído no terreno em espaçamento pré-determinado, e permanente, quando o componente florestal está distribuído no terreno em espaçamentos aleatórios. Ao silvopastoril, associação de árvores com pastagem ou com animal, com pastagem quando não tem a entrada do animal, com animal quando eu tenho pastagem e a entrada do animal diretamente para consumir essa minha pastagem, tá ok? É muito comum no ILPF, que a gente fala mais na frente, esse tipo de associação. Associação de árvores ou arbustos com cultivo agrícola e de animais. É o agrossilvopastoril. É os três componentes juntos. Perfeito? A vantagem de um sistema agroflorestal: proteção e conservação do meio ambiente, manter e melhorar a capacidade do uso da terra, provável redução da incidência de pragas e doenças. Quando eu tenho maior biodiversidade de espécies na área, não é que eu não vou ter pragas e doenças, mas eu vou ter um controle maior dessas pragas e doenças, e o ataque dela, por ter diversas espécies lá, vai diminuir a possibilidade de prejuízo ou de redução de produção, tá ok? Menor necessidade de insumos, porque eu vou ter ali um processo de ciclagem de nutrientes que não vai requerer tanta entrada de insumos como adubos e fertilizantes, e por causa dessa incidência de praga ser reduzida, ela existe ali, mas é reduzido o seu efeito, é reduzido o seu ataque, eu vou ter necessidade menor de trazer insumos para controlar, para reduzir a população. Aplicável na agricultura familiar, tranquilamente, tá certo? Melhor distribuição da mão de obra, redução do êxodo rural, tá certo? E assim por diante. Necessidade de conhecimento técnico científico e especializado é uma crítica que eu faço muito grande. Muita gente aí que não tem formação na área agrícola, digital influência dessa área aí, e você vai ver vários pecados sendo cometidos, diversos. Um tempo atrás eu resolvi gastar tempo, né, criticando a galera aí no Instagram, aplicando, por exemplo, podas em eucalipto, subindo sem nenhum EPI, utilizando ferramentas que cortam por impacto, e quando eu fiz aqui o comentário, não, é só um exemplo que ele está dando, não. Você está propagando técnicas erradas, principalmente respeitando legislações que prezam pela segurança do trabalhador e, consequentemente, que estabelece diretrizes para utilizar diversos determinados equipamentos de proteção integral. Utilizando, por exemplo, existem pessoas aí sem formação alguma, mas que é considerado o papa do sistema agroflorestais, que recomenda tranquilamente a espécie exótica invasora dentro do sistema agroflorestal, como, por exemplo, a Cassistra australiana, o indiano, e a leucena, por exemplo. Até hoje a leucena é utilizada em sistemas agroflorestais aqui no Brasil, porque esses
ditos papas dos sistemas agroflorestais, não é formado em ciências agrárias e acaba utilizando essa espécie e propagando de boa, tá ok? Então é necessário conhecimento técnico científico, é necessária a contratação de um engenheiro agrônomo. Resistência em relação aos métodos tradicionais de cultivo, às limitações, baixo incentivo governamental, nem tanto hoje em dia, tem se difundindo muito, é tanto que a Embrapa hoje criou uma série de cursos para se difundir sistema de agroflorestalidade no semiárido. Já existe linhas de financiamento do Banco Nordeste específico para os sistemas agroflorestais, então tem aumentado os incentivos governamentais. Componente florestal pode diminuir o rendimento da cultura agrícola, de uma limitação por esse achismo, mas não diminui. É mais um componente, tá certo? Que vai trazer rentabilidade, ainda mais se utiliza uma espécie multifuncional. Recuperação econômica dos investimentos de implementação pode ser mais lento quando comparado ao sistema tradicional. Limitação do uso de mecanização. Sem dúvida alguma, é uma limitação do uso de mecanização, tá certo? Porque em muitos casos não tem um espaçamento pré-definido ao longo do tempo. Eu vou perdendo esse espaçamento ao longo do tempo, perfeito? E aquela dica para vocês buscarem um aprofundamento em sistemas agroflorestais de alta biodiversidade. Vocês vão entender agora que eu estou falando de alta biodiversidade. Tem do IP, tem um curso bem bacana lá, com um PDF bem completo e com os links das videoaulas que foi disponibilizado no YouTube. E temos aí o eCampo da Embrapa. Vale a pena conhecer o eCampo. Tem vários cursos no eCampo e tem cursos específicos de sistemas agroflorestais para pequenas propriedades do semiárido brasileiro, que inclusive está com inscrição aberta. Se vocês forem no YouTube da Embrapa, tem um bem completo lá, se não me engano, são 7 ou são 8 videoaulas de 1h30 cada ou mais. Tem uma de 2 horas e pouco, só de sistemas agroflorestais voltado para produção de frutos, para fruticultura. Então, quem quer aprofundar nessa área, vale a pena, na minha opinião, 2 dicas aí de curso 0800. De 40 e poucos alunos, um deve pegar essa dica. Mas fazer o quê, né? Vamos que vamos. E aí, sistema integração lavoura, pecuária e floresta. Bombou aí nos últimos 8 anos, quando eu tive esse privilégio de ir em Brasília pegar a onda do ILPF, porque quem mais propagou, quem mais desenvolveu pesquisas e chegou a gerar maior número de material para divulgação foi Embrapa ali localizado no Cerrado. Tive o privilégio de participar de algumas palestras. Eu fui, inclusive, intermediador de mesa redonda num evento que teve aqui no Ceará, uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, onde quem veio palestrar foi a galera da Embrapa lá, do Cerrado, tá ok? E bombou nos últimos anos. O que é a integração lavoura-pecuária-floresta? Uma tentativa bem sucedida de convencer as grandes propriedades, grandes proprietários de terra, a sair do monocultivo e ir para uma integração, tá certo? E aí começou a provar por A mais B que o fato de você integrar, tá certo? O seu monocultivo lá de soja, de milho, no momento que você integra com floresta, tá certo? Você tem uma maior conservação do solo e aumento de produtividade. E deu certo. Qual a minha crítica ao ILPF? O ILPF é muito limitado em biodiversidade. No máximo, 3 espécies diferentes ali numa única área. No máximo, não, no geral, mas eu posso ter um pouco mais, tá certo? Mas no geral, 3 espécies. No mínimo, mantém 2, que é princípio de um SAFs. Aí resolveram dar o nome bonitinho, ILPF. Mas é nada mais, nada menos do que um sistema agroflorestal de baixíssima biodiversidade. Show? E aí, ILPF? Estratégia de produção sustentável que integra atividade agrícola, pecuária e florestal na mesma área. Princípio do SAFs. Vocês vão ver a similaridade de SAFs, mas de baixa diversidade, ok? Baseia-se nos princípios de rotação e consociação de cultura entre culturas de grão, forragem e espécies arbóreas para produzir na mesma área grão, carne, leite e produtos madeireiros e não madeireiros. Eu copiei na íntegra, tá certo? Do material da Embrapa isso aí.
Mas quando você pega os livros mais antigão de sistema agroflorestal, ou até mesmo os primeiros slides, vocês vão perceber que eles remodelaram os princípios, deixando um pouquinho mais enfeitado, mas é a mesma coisa, tá ok? O objetivo é intensificar o uso da terra através da integração espacial e temporal dos componentes de sistemas produtivos, para atingir patamares cada vez mais elevados de qualidade do produto, qualidade ambiental e competitividade. Basicamente, eles conseguiram manter, inclusive aumentar um pouco mais, o rendimento da soja numa área, tá certo? Manter ou aumentar, e além disso, tem um componente florestal ali em volta, perfeito? Que vai trazer uma rentabilidade. Aumentaram a minha capacidade de suporte de pastagem, a capacidade de suporte animal, tá certo? E ao mesmo tempo tem o eucalipto ali que daqui a 7 anos vai me trazer uma rentabilidade, perfeito? Então, integração lavoura-pecuária-floresta. A integração lavoura-pecuária-floresta, as vantagens, melhora as condições físicas, química e biológicas do solo, aumenta a ciclagem, eficiência e utilização dos nutrientes, reduz a amortização dos custos de produção da atividade agrícola, pecuária e florestal ao longo do tempo, diminui a ociosidade do uso das áreas agrícolas, diversifica a produção e estabiliza a renda da propriedade rural, viabiliza a recuperação de áreas com pastagem degradada, muito aplicado em áreas degradadas, em pastagens degradadas. Antes, as áreas de pastagem degradada eram chamadas de áreas marginais, e a única utilidade dessa área era plantar eucalipto, por exemplo, uma espécie florestal, e hoje em dia eu consigo recuperar essa minha pastagem e ainda inserir para auxiliar nesse processo de recuperação o eucalipto, e eu vou ter uma renda com eucalipto no futuro, tá certo? Aumenta o bem-estar e a produtividade animal, óbvio, pode ser adotados independente da dimensão do estabelecimento agropecuário. Perfeito? E a diferença, né, de integração lavoura-pecuária e sistema agroflorestal, que o LPF possui baixa diversidade biológica, ele possui somente uma espécie florestal, uma forrageira e um animal. Enquanto do SAF, eu vou ter mais de uma espécie forrageira, eu costumo ter mais de um componente animal, eu posso ter o caprino, posso ter a apicultura aí, tá certo? Tranquilamente. Eu costumo ter mais de uma espécie florestal, eu costumo ter plantios florestais mistos e assim por diante. Já a integração lavoura-pecuária, eu posso ter os 3 componentes, mais uma espécie de cada. Semelhante quanto às vertentes silvo-agrícola, silvo-pastoril e agro-silvo-pastoril. O uso equivocado dessa terminologia-chave tem sido encontrado na literatura com falhas de tradução. Alguns autores analisam a possibilidade de padronizar essa terminologia empregada em chave no Brasil, mas não vai ser feito isso, porque, querendo ou não, a Embrapa tem um viés de marketing muito grande, e é bom, porque tem sido aceito muito bem o ILPF, existem grandes propriedades fazendo esse processo de conversão, de transição, e tem dado certo, com sucesso, tá ok? É comum encontrar a denominação SAFs para utilização de diversas espécies em conjunto em áreas do sistema ecológico ou orgânicos de produção, tá certo? Ou seja, a produção agroecológica é um SAFs. Produção orgânica, porque aí precisa ser multidiversificada, não deixa de ser um SAF, tá certo? Agora, o SAF ter certificação orgânica é uma coisa, não ter é outra coisa, tá certo? Toda a área de certificação orgânica, no geral, tem mais de uma espécie, não só a hortícola ou a frutífera associada ali, mas tem associado com espécies florestais para trazer benefícios para ter certificações dos selos orgânicos, e aí você entra no critério, entra no SAF, querendo ou não, tá ok? Não tem como fugir. É mais atingido de marketing, não tem para onde correr. Aqui não tem para onde correr. Tudo acaba entrando no mesmo pacote, e sendo um SAF ou sendo uma integração aí, lavoura e floresta, lavoura e pecuária. Os tipos de integração lavoura-pecuária-floresta, muito semelhante, ILP, lavoura e pecuária, ou sistema agropastoril do SAFs. Pecuária-floresta, o silvopastoril. Lavoura-floresta, silvo-agrícola.
E os três juntos é agrossilvopastoril e LPF. Perfeito? São algumas informações, estão um pouquinho desatualizadas, tem, eu acho que é 5 anos essas informações, 5 anos, 2000, não, 5 anos atrás, é isso mesmo. No Ceará, estimou há 5 anos atrás essa quantidade de hectares, ou seja, peraí, deixa eu ler melhor esse número aqui. No Ceará, perfeito. Cerca de 0,8% a ILPF, ainda é pouco, mas tem evoluído. E diferentemente do Rio Grande do Sul, que já está com 20%, mas existe pelo menos 3 pesquisadores focando muito pesado nessa integração. Um deles é ex-aluno daqui, que está no Instituto Federal, e junto, se não me engano, com o professor Magno, tem feito esses estudos muito bacanas em área de Caatinga. Eu já tentei com uns 3 alunos dele, 2 de pós-doutorado, para dar algumas dicas, e tem se difundido cada vez mais. Inclusive, eu fiz parte dessa mesa redonda junto com esse professor, que eu esqueci o nome dele agora, mas o cara é muito bom mesmo. E tem vestido a camisa da integração Lavoura, Pecuária, Floresta aqui no nosso semiárido. Ok? Tem uma dica finalzona aí para você aprofundar seus estudos. Vale a pena demais, curso de altíssimo nível, em parceria com a Embrapa, do EAD Senar. Já falei sobre EAD Senar, espero que estejam buscando o curso lá. Só do sistema agroflorestal são 6 cursos, tá certo? 6 módulos, que fechando por completo, você vai estar afiadíssimo em integração lavoura-pecuária. Galera, é isso aí. Tem atividade para ser feita em relação a essa temática. Façam, que além de contar para as avaliações progressivas, é necessário para o registro da presença dessa aula online. Show de bola? Valeu, galera. Peguem a dica, vão lá no EAD Senar, vão lá no portal de cursos online gratuitos da Embrapa, e também do Instituto IP, se vocês querem especificamente sobre sistemas agroflorestais tradicional. Show de bola? Valeu, galera. Até a próxima aí.